Pé, queridos e queridas, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, é um texto muito conhecido. A versão que eu estou usando é a Almeida atualizada, não é a nova Almeida, é a Almeida atualizada. Isaías 44. Quando é chuva assim, os irmãos sabem que a gente tem que concorrer com o barulho. Mais do que nunca é preciso que você fixe a sua atenção. Procure não divagar o seu pensamento, não é verdade? E ore a Deus a sua oração silenciosa, dizendo: meu Deus, use esse homem para a glória do teu nome. Diga: Deus, fale através da boca dele. Isaías 44, um texto conhecido, do verso 1 ao verso 6. Eu queria convidar você. Eu não sei se os meninos vão colocar aqui em cima. Se eles colocarem, então vocês leem comigo do verso 1 ao verso 6. Vamos lá? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Que texto! Vamos ler junto o verso 6, mais uma vez, esse verso 6, lindo, vamos lá? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, querido, pode sentar, querida. Eu queria falar nessa noite e peço muito sua atenção. Num dia como esse, às vezes o calor é maior, a gente chama de mormaço, fica geralmente aquele abafado, mas é possível que a gente possa resistir. Eu queria falar nessa noite, irmãos, sobre o derramar poderoso do Espírito Santo de Deus. Se você gosta de anotar pregações, anotar as mensagens, você pode fazer isso. A segunda coisa que eu queria pedir da sua parte é toda a atenção, que você não se movimentasse, que mesmo as pessoas que estão apoiando o culto tentassem de todas as formas não se movimentar, e que você só se movimentasse se realmente fosse extremamente, ou se for extremamente necessário. Por favor, eu creio que Deus sempre deseja falar conosco.
Ele sempre deseja falar ao nosso coração. Por que falar sobre o derramar poderoso do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja? Irmãos, eu pensei nesse tema principalmente por 3 motivos muito especiais, muito específicos. Primeiramente, obviamente, eu pensei num texto que remetesse a gente àquilo que oficialmente nós fizemos nessa noite, que foi lançar essa campanha de jejum e oração. Obviamente, o que nós queremos pregar também nessa noite tem a ver, obviamente, com a ação do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com a atuação do Espírito Santo. Eu penso que nada mais importante para uma igreja do que numa campanha de jejum e oração, estar orando, buscando a Deus renovação, buscando a Deus restauração, avivamento, através da presença poderosa e abundante do Espírito Santo. Em segundo lugar, eu pensei também, é muito gostoso, esta interação pastoral com os membros da igreja, porque às vezes numa visita, numa conversa, num diálogo, um irmão diz uma coisa e aí Deus fala ao meu coração. Às vezes não é numa visita, às vezes é interagindo até pelo WhatsApp, uma pessoa conversando, falando, ela me traz alguma ideia ao coração, ela dá algum insight. E essa semana, uma das pessoas muito queridas aqui da igreja, falava comigo a respeito das provas que temos passado. Uma pessoa muito querida, muitas falaram comigo essa semana, e uma delas falou a respeito das lutas, falou a respeito das provas, e de como nós devemos continuar, de como nós devemos prosseguir. E eu não tenho dúvidas, irmãos, que nessa jornada, nesta caminhada, de lutas, de provas, de tribulação, a presença do Espírito Santo é fundamental na nossa vida, é fundamental no ministério, é fundamental na vida da igreja, E eu quero dizer nessa noite aquilo que eu já sei, que você já sabe, mas nunca é demais dizer: Jesus é o Senhor da igreja, louvado seja o nome do Senhor. E essa semana, uma das canções que veio à minha mente, ao meu coração, e como eu cantei isso no início do meu ministério. Os irmãos mais novos, obviamente, não sabem essas canções antigas, e como eu cantava com muita ênfase, com muita alegria nas igrejas, nas primeiras igrejas que eu pastoreava. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. A igreja não é do pastor Alcimar, não é do reverendo Gerson, nosso superintendente. A igreja não é do reverendo Manuel Lima, que é o nosso líder nacional, não é do reverendo Filemal Chambo, que é o superintendente em jurisdição na América do Sul. A igreja não pertence à junta de superintendentes gerais, a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa para vocês, por favor, compreenda isso. Eu creio, eu não estou dizendo isso da boca para fora, eu creio num derramar do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida.
Eu creio num derramar poderoso do Espírito Santo sobre a nossa igreja. Eu creio sobre o derramar do poder de Deus, de uma visitação de Deus. Eu sei que tem muito crente orando por isso. Eu já disse a vocês, irmãos, eu não acredito que o que acontece com a igreja brasileira em nossos dias seja um genuíno avivamento. Não é, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu sei de muitas igrejas aí que têm sido poderosamente visitadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem visitado muita gente, muita igreja. Meus irmãos, eu creio sim, e eu tenho dito aqui, que as igrejas que querem prevalecer, preste atenção, nesse milênio tão confuso, as igrejas que querem prevalecer nesse milênio, meus irmãos, tão líquido, em todos os sentidos, tão difuso, como um amigo meu diz, tão fluido, ela vai ter, entre outras características, ela não pode prescindir de 3 coisas. Guarde isso, Nasa Sul, guarde isso, saia com isso no seu coração nessa noite. A igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de crente, que a igreja somos nós. A igreja que vai prevalecer nesse milênio confuso, primeiramente, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Ela não pode prescindir da palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, ela não pode prescindir da oração. E eu fico impressionado. Eu conversava com um grupo de pessoas hoje, todos crentes, dizendo que como hoje as autoridades eclesiásticas, os líderes eclesiásticos, os homens que tomam conta das denominações, como eles estão hoje querendo resolver o problema da igreja com soluções humanistas. Eu venho falando disso aqui quase que domingo após domingo, querendo resolver o problema da igreja com soluções meramente humanas. Talvez algum de vocês não concordem com o que eu estou dizendo, eu até posso respeitar, mas eu não posso calar diante disso. A igreja que precisa, que vai prevalecer, ela não pode prescindir da oração, meus irmãos. A oração é fundamental. Às vezes a gente fica querendo buscar fórmulas, buscar métodos, buscar projetos, quando a gente deveria pôr o joelho no chão, a cara no pó e dizer: Deus, fala com a tua igreja. Devia ser assim. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala. Meus irmãos, às vezes vem aqueles insights para a gente assim, por isso que deixa eu pregar o que Deus está colocando no meu coração para pregar. Às vezes a gente quer humanizar aquilo que é de Deus. E aí eu sempre lembro de uma história. Eu já contei essa história e toda vez que eu contava eu chorava. Hoje eu não choro mais, porque eu já contei muitas vezes. Flavinha já deve ter ouvido essa história umas 1000 vezes. Todas as vezes que eu ia em João Pessoa, eu ia no livreiro, para você entender o que eu estou dizendo sobre oração. Eu ia no livreiro. Esse livreiro vendia fiado para mim. Pega aí, pastor, o que o senhor quiser. Paga como puder. Um dia eu cheguei nesse livreiro, que ficava ali perto da Lagoa Ricardo Carol. E quando eu entrei, o livreiro, o Júnior, olhou e disse: pastor Simar, aquele menino ali é do Rio Grande do Norte. E eu fui falar com o menino, um menino jovem, e eu me identifiquei com o garoto. Eu disse: meu filho, você gosta de ler? Ele disse: amo leitura, meu pastor. Eu disse: tu lê o quê? Ele disse: eu gosto de Charles Swindoll. Eu disse: eu gosto também. Eu li Os Heróis da Fé. Eu li também. Uma identidade foi rápida. Aí eu disse: meu filho, você é de onde? Ele disse: eu sou de Bahia Formosa.
De que igreja? Ele fez: eu sou da Assembleia de Deus, meu pastor, eu trabalho no Usina. E nas noites eu saio pregando nas comunidades. Eu sou um pregador itinerante, muito jovem menino. Mas eu vi o menino com qualidades, Ricardo. Eu vi o menino com a fala boa. Eu vi o menino articulado. E aí já em mim surgiu aquele negócio de teologia. E eu disse: meu filho não estuda teologia. Por quê, meu filho? Aí ele disse: pastor, teologia é muito para mim. Eu sou um menino do sítio. Eu sou um menino simples. Eu disse: meu filho, mas teologia vai te ajudar. Ele disse: pode até ser, meu pastor. Aí eu quis botar o menino no canto da parede. Ó mesmo. Eu quis botar o menino no canto da parede. Eu disse: por exemplo, a homilética vai te ajudar a pregar. A arte da pregação, introdução, a proposição, os pontos, o clímax da pregação, a conclusão e a aplicação. Aparecido. Eu quis aparecer. E o menino se encolheu. E aí eu olhei para ele, Bené e Kaline, e disse: você me disse que prega. Como é que você prepara seus sermões? E aí ele disse: meu pastor, eu abro a Bíblia, ponho em cima da minha cama e me ajoelho de lado da Bíblia. E eu começo a orar e dizer assim: Deus, eu só me levanto daqui quando o Senhor me mostrar o texto e quando o Senhor me mostrar aquilo que eu devo falar para o povo. Oh, meu Deus! E ele disse: às vezes, meu pastor, são horas e horas e horas de oração. Às vezes é de madrugada que o Espírito Santo fala comigo. Às vezes, quando eu me levanto, eu estou cansado de tanto buscar a Deus em oração. Meus irmãos, eu silenciei. Eu comecei a chorar, porque eu disse: Deus, quantas vezes eu ponho o meu notebook, que tem uma Logos ali, uma enciclopédia internacional, eu tenho os melhores comentários à minha disposição, eu ponho ali, mas quantas vezes, Deus, eu nem oro, eu nem busco a Tua presença. Esse menino está me ensinando aqui, que para ele falar povo, ele tem que ajoelhar, ele tem que orar. É disso que nós estamos falando aqui, meus irmãos. Nós não podemos avançar sem a dependência de Deus. Nós não podemos avançar sem oração. A igreja que vai prevalecer nesse tempo é a igreja que deve buscar a Deus em oração. Querido e querida, eu não sou contra método, eu não sou contra projeto, eu não sou contra plano, mas nós temos que entender, eu tenho repetido isso domingo após domingo, nós precisamos buscar a Deus em oração. Pastores da NASA Sul, nós precisamos buscar a Deus em oração. Junta da NASA Sul, nós precisamos buscar a Deus em oração. Líderes da NASA Sul, nós precisamos buscar a Deus em oração. NASA Sul, nós precisamos buscar a Deus em oração. E finalmente, amados, em terceiro e último lugar, a igreja que vai prevalecer nesse tempo, amados e amadas, deve ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela sendo cheia do Espírito Santo, não vai haver espaço na vida dela para outras coisas a não ser a presença abundante, poderosa, efusiva de Deus. Quando nós não enchemos a nossa vida com o Espírito Santo, espaços e áreas da nossa vida são preenchidos por coisas que desagradam a Deus, por coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, que agridem a santidade de Deus. É hora da igreja se encher do Espírito Santo de Deus.
É interessante, amados e amadas, nesse texto aqui, eu espero que você esteja com ele aberto, como o profeta Isaías começa a apresentar o nosso Deus eterno. Por favor, você que deseja se alimentar da palavra, caminhe comigo. Aqueles que querem comer a palavra, caminhem comigo. Deus quer falar com a gente. Na verdade, Deus está falando com a gente. Olha só, querido e querida, em primeiro lugar, olha como o profeta, daqui a pouco eu vou falar sobre o Espírito, mas veja como o profeta Isaías começa a apresentar a Deus. Ele primeiramente mostra que esse Deus que nós servimos, que nós estamos cultuando aqui, anote aí, ele é incomparável em sua criação. No verso 2, querido e querida, ele mostra o modo como ele nos formou, e ele mostra o modo como ele nos escolheu. Ele diz assim: diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Aleluia! O profeta está exaltando esse Deus eterno, esse Deus poderoso, querido e querida, por sua poderosa criação. Mas em segundo lugar, o profeta mostra que esse Deus é incomparável. Ele é incomparável na maneira de prover as minhas e as tuas necessidades. Ele não é apenas incomparável na sua criação. Acompanhe comigo. Ele é incomparável na maneira que provê as nossas necessidades. Veja que no verso 3 e no verso 4, ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, aleluia, como salgueiro junto às correntes da água, aleluia. O profeta está mostrando que esse Deus é incomparável na forma que Ele provê as nossas necessidades. Primeiramente, Ele mostra como Ele derrama água sobre sedentos e como Ele traz água para a terra seca. Depois Ele mostra como esse Deus é poderoso para ministrar o seu Espírito, para investir ou revestir a mim e a você de poder. E Ele também mostra que esse Deus é incomparável, porque Ele traz bênçãos diárias sobre o seu povo. Louvado seja o seu nome. Agora, irmãos, o profeta arremata essa incomparável presença e poder de Deus de um modo tremendo no verso de número 6. No verso 6 ele diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. O profeta, querido e querida, mostra que esse Deus é incomparável, porque Ele nos assegura o seu amor e o seu cuidado. Ele diz: Ele é Redentor. Ele diz: Ele é o único e verdadeiro Deus, louvado seja o seu nome. Agora, amados e amadas, os intérpretes, eles se debruçam sobre esse texto, buscando aquilo que nós chamamos de interpretação bíblica, ou histórico-gramatical. E é importante que eu vos diga, pelo menos, as três principais interpretações teológicas a respeito desse texto. A primeira interpretação teológica a respeito desse texto, dos estudiosos, é que Isaías está relacionando nesse texto a restauração de Israel pós-exílico, e de certo modo esse texto, na visão de alguns, é um texto escatológico, porque ele também remete para um tempo futuro. Isaías, segundo alguns, está falando da restauração de Israel espiritualmente depois do famoso cativeiro babilônico de 70 anos, mas também aponta para
um futuro distante que a nação de Israel, tanto a nação política, como talvez aquilo que é chamado por alguns o Israel espiritual, haveria de passar. Mas há uma segunda interpretação. Caminhe comigo, por favor. E alguns estudiosos vão dizer que esse derramar do Espírito Santo, que está no verso 3, é, de certo modo, compreenda, de certo modo é um vislumbre da nova aliança, que nós estamos, inclusive, celebrando nessa noite. Ou seja, alguns estudiosos dizem que Isaías, de modo profético, está tendo um vislumbre da nova aliança, da manifestação da graça do nosso Deus eterno, que haveria de ser manifesta na pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Jeremias também tinha profetizado no capítulo de número 31, Ezequiel tinha profetizado no famoso capítulo 36, e Joel tinha profetizado no capítulo 2 da sua profecia. E finalmente há um terceiro grupo de intérpretes que dizem que esta é uma promessa para toda posteridade espiritual de Israel. Você pode perguntar para mim, e o senhor, pastor Alcimar, o senhor acredita que qual é a interpretação que está correta? Querido e querida, para mim, todas essas perspectivas, elas já foram cumpridas. Para mim, todas essas perspectivas de interpretação, elas são verdadeiras. E eu creio, e eu vou dizer aqui, que Deus já fez isso, porque Deus, nós sabemos, já restaurou Israel babilônico, que foi restaurado, aleluia, depois de 70 anos, então já se cumpriu. Se for assim, mas se nós falarmos que foi um vislumbre de Jesus Cristo, da graça que haveria de vir, aleluia, 2000 anos atrás, Jesus já veio, louvado seja o seu nome. Mas a gente pode dizer, não é isso, era para a posteridade espiritual de Israel. E a posteridade espiritual de Israel, sem querer aprofundar a teologia, somos nós também, igreja. E os irmãos não devem esquecer que em Atos capítulo 2, quando Pedro se levanta para pregar, depois que o Espírito Santo vem sobre aqueles grupos de discípulos, ele diz, hoje se cumpre a profecia de Joel, aleluia, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E deixe-me dizer, o Espírito Santo não apenas desceu sobre a igreja, mas o Espírito Santo continua descendo sobre o povo de Deus. O Espírito Santo continua descendo sobre a igreja, louvado seja o nome do Senhor. E a minha oração esses dias, irmãos, eu confesso-vos a vós outros, tem sido Deus, derrama o Espírito Santo sobre as crianças daquele berçário, oh glória a Deus, que as professoras dando aula ali, as crianças sejam visitadas pelo Espírito Santo. Deus, na reunião do Nazatim ali em cima, quando eu olho a foto, oh Deus, visita os adolescentes da Nazasul, eita Deus, e aí os jovens em suas casas, os jovens se reunindo entre os amigos ou aqui no culto, e a minha oração tem sido, Deus, visita os jovens da nossa igreja, e tem sido, eu já estou com as ideias para os homens, para esse mês, Robson, eu já estou com as ideias espirituais, mirabolantes, pulsante, feijão, eu estou pensando em tu também, feijão, e eu dizendo, Deus, esse mês os homens serão visitados pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E aí eu quero desafiar as mulheres da igreja, que também sejam visitadas esse mês pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu creio, amados, oh glória a Deus, eu creio numa visitação, amados, creia comigo. Saia daqui com o coração hoje pulsante, dizendo, eu creio, vou fazer movimento de oração, vou orar, vou chamar para orar, no lugar de estar falando de problema, eu vou falar de bênção,
Eu vou falar de Deus. Eu vou falar das coisas do Senhor. Aleluia. E é interessante que eu estava dirigindo o culto essa semana, na terça-feira, e entrou um bocado de gente lá de João Pessoa, lá de Campinas, e quando eu falei, os irmãos que estavam assistindo viram, quando eu falei, a nossa igreja vai começar uma campanha de 30 dias de jejum e oração, e teve gente lá de João Pessoa que disse, eu quero, pelo amor de Deus, como é que faz para participar? Olha só, o povo está querendo Deus. Eu dizia a minha filha hoje, mais velha, falando sobre esses modismos que a gente está vendo hoje nas igrejas, que eu não vou estar aqui sendo repetitivo. Eu dizia a minha filha hoje, eu disse, minha filha, tem muita moda na igreja hoje, e como tem moda na igreja hoje, mas minha filha, quem é crente mesmo, quer Bíblia Sagrada. Quem é crente não quer entretenimento, meu irmão. Quem é crente não quer showzinho em palco, não. Quem é crente não quer fumacinha, não quer luzinha, não quer isso, não quer não, irmão. Isso aí não segura crente, não. Quem segura é a palavra de Deus. Quem é crente quer palavra. E eu dizia para minha filha, quem é crente quer oração. Somente no futuro é que a gente vai ver essa geração de crente mediocrizada que nós estamos vendo em nossos dias, meus irmãos e minhas irmãs. Quem é crente, querido e querida, quer Bíblia. Quem é crente, quer oração. Quem é crente, quer o poder do Espírito Santo de Deus. E aí, amados e amadas, eu olho esse texto e vejo essa promessa de derramar do Espírito Santo de Deus. Olha só, querido e querida, e se eu sei que sou posteridade de Israel, se eu sei que eu sou posteridade de Israel, digo espiritualmente falando, por favor. Vocês sabem quanto eu sou contra esse negócio de Israel dentro de igreja, quipá, pastor com quipá, pastor com estola, pastor uma papagaiada maior do mundo, contra isso. Estou falando teologicamente. Se nós somos filhos pela fé de Abraão, aquele que creu, se nós somos enxertados na videira verdadeira, nós estamos debaixo da promessa que o Senhor fez, que o Senhor disse, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O Senhor não disse que derramaria do seu Espírito apenas sobre judeus, mas sobre toda a carne. Falou que jovens e velhos sonhariam, teriam visões. Falou que seriam cheios. Irmão, nós precisamos crer nessa promessa de Deus, de que nós podemos sim ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deixa claro, irmãos e irmãs, que os dias são maus, que não deve se embriagar com vinho aonde há dissolução, mas o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. E aí, quando eu olho essa promessa de Deus, eu vejo aqui 4 características tremendas que me permita falar rapidamente nessa noite. A primeira coisa a respeito dessa promessa, santos e santas, é que essa promessa, ela é verdadeira, essa promessa, ela é poderosa, porque aquele que prometeu foi o próprio Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre, porque Deus não é homem para mentir, nem é filho de homem para que se arrependa. Se Deus falou, querido e querida, que derramaria do seu Espírito Santo, Ele derrama do seu Espírito Santo. E como eu disse a vocês, se essa promessa se referia ao Israel histórico pós-exílio, se cumpriu. Se essa promessa se referia à nova aliança,
A graça já se cumpriu porque Jesus já veio. Se essa promessa se refere àquilo que Joel fala, que o Espírito seria derramado sobre a igreja, já veio sobre a igreja, Atos capítulo 2, mas essa promessa, ela continua se cumprindo, porque Deus continua derramando do seu Espírito Santo sobre a igreja. Louvado seja o seu nome. Querido e querida, esta é uma promessa verdadeira, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, amados, além de ser uma promessa verdadeira, creia comigo, essa é uma promessa abundante e uma promessa efusiva. Eu gosto muito dos detalhes da palavra, porque a palavra derramar aqui, queridos e queridas, que é citada pelo menos 2 vezes no verso 3, significa deixar correr, produzir em abundância. O que Deus está dizendo, por favor, compreenda, aqui não é frase de efeito de pregador pentecostal, não. Eu não sou um pregador pentecostal, eu sou um pregador wesleyano, eu sou um pregador nazareno, eu sou um pregador holinense, mas eu creio nisso. Não é conta-gota de Espírito Santo, não. Toma um pinguinho na sua cabeça, toma um pinguinho na sua cabeça, toma um pinguinho na sua cabeça, não. O que a palavra está dizendo aqui é correr para fora, é produzir em abundância, é muita água, é o Espírito Santo de Deus vindo efusivamente sobre a nossa vida, meus irmãos. Mas é interessante que ele não apenas fala de derramar, mas é interessante que ele fala de torrentes. Ele diz que vai trazer torrentes, e a palavra torrentes também remete a uma corrente de água rápida, impetuosa, que provém de grandes chuvas ou do súbito derramamento das neves. Significa uma grande quantidade que cai, que jorra. O que eu quero dizer nessa noite, santos e santas, creia nisso. Não creia simplesmente porque eu estou dizendo. Creia que é a palavra que está dizendo. É que Deus, e também essa não é frase de efeito de pregador, Deus não tem migalhas para mim e para você, não. Deus tem quantidade para mim e para você. Deus tem algo grande para mim e para você. O Espírito Santo sendo derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida com poder, efusivamente, sobrenaturalmente, sobre mim e sobre você. Diga assim: Senhor, eu creio que torrentes do teu Espírito pode vir sobre a minha vida hoje. Eu creio que água abundante poderá vir sobre a minha vida hoje à noite. Meus irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. Além de ser uma promessa verdadeira, além de ser um derramar efusivo, abundante, esse terceiro ponto para mim aqui, meus irmãos, meus amados, para mim é de vital importância. Essa é uma promessa, presta atenção, vivificante e restauradora. Eu vou repetir. Essa promessa, santos e santas, ela é vivificante, ela é restauradora. Eu queria, por favor, que vocês colocassem aqui, amados, o verso de número 3 e o verso de número, só o verso de o 3, por favor, que eu quero que você leia comigo, por gentileza, Nazasul. Se vocês podem botar aqui, vamos lá, o verso 3, que aqui diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você crê nisso, amado? Você crê nisso mesmo? Eu creio que essa é uma promessa vivificante. Eu creio que essa é uma promessa restauradora.
Isaías diz: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. E quando eu olho isso, eu sempre gosto muito dessa alegoria: sedento, seco, sem água, árido, seco, porque significa sem vida, ou pelo menos que está morrendo. E eu gosto muito dessa alegoria da água, porque água é vida. Água é vida. Nós nordestinos sabemos muito bem disso. Recebemos ontem em nossa casa alguns dos nossos parentes que vieram lá do Alto Oeste, e assim que eles chegaram em casa disseram: olha, Alcimar, o Alto Oeste está lindo, está chovendo, e o caminho de lá para cá tudo está verde. E nós sabemos, irmãos, como é árido esse lugar, como é seco esse lugar, mas quando começa a chover, chega a dar gosto você viajar, não é verdade? Quando você começa a viajar nesse tempo de chuva, como é lindo, a água traz vida, e nós sabemos, irmãos, que água traz vida. É isso aqui, por favor, Nasa Sul, você que escuta e que vai escutar, é isso que o profeta está dizendo: o Espírito Santo traz vida. Sabe, irmão, sabe, irmãs, me escute, me escute, me escute. Quando eu estava meditando na palavra, eu comecei a pensar: por favor, escute agora, jovem. Há crentes que estão frios, há crentes que ficaram em casa e não saíram mais de casa, ficaram acomodados, há crentes apáticos, há crentes sem poder, crentes que não têm mais desejo de orar, crentes que não têm mais desejo de ler a palavra, irmãos. Há crentes que há anos já não dão mais fruto. Há crentes que não querem mais trabalhar na igreja. Há crentes que aos poucos foram deixando a igreja. Não há nada demais eu pensar assim. Não há nada demais eu compartilhar isso com essa pessoa que pensa igual a mim. Coisas do mundo, coisas secularizadas, ideologias profanas, conceitos mundanos. Há crentes que estão vivendo, amados e amadas, naquilo que nós chamamos de pecados populares. Todo mundo faz, por que é que eu não posso fazer? Há crentes com mágoas no coração, entra ano e sai ano, e não conseguem perdoar, magoados, feridos, a gente árida. Tem gente que está seca e deixando a sequidão tomar conta da vida. Isso é triste. Agora deixa eu dizer uma coisa. Deus está dizendo: pode estar sedento como for, pode estar seco como for, pode estar como for, eu derramarei água, eu matarei a sede, eu trarei vida, eu restaurarei, eu vivificarei. Ele derrama água sobre a terra seca e torrentes de água sobre a minha vida e sobre a tua vida, e a gente pode sair daqui nessa noite profundamente renovado, avivado, transformado, perdoado, liberto para a glória de Deus. Aleluia. Deus garante vivificação e restauração. Eu quero terminar. Aleluia. Termino dizendo que esta é uma promessa abençoadora e multiplicadora. Eu creio nisso, irmãos.
porque Deus não quer que você seja cheio do Espírito Santo apenas por seu status. Deus não quer que você seja cheio do Espírito Santo e saia por aí dizendo: eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou o cara, eu sou poderoso. Não. Veja que no verso 3, ele diz: derramarei minha bênção sobre os teus descendentes, aleluia. E ele diz: olha, e brotarão como ervas. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é que quando a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente vai esparramar essa presença de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Você crê nisso, meus irmãos? Aleluia. Eu creio nisso. Lembrem que quando Pedro ficou cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, no seu primeiro sermão, quase 3.000 pessoas se converteram, aleluia. E você e eu, cheio do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, iremos esparramar essa presença efusiva do Senhor àqueles que estão à nossa volta.